Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal literário. Eu sou Leandro Diedrich, o escritor dos livros Lágrimas de Sangue e Escritor Profeta. E o vídeo dessa semana é sobre um livro maravilhoso e eu estou dando sequência ao tópico Livros que me fizeram chorar. E esse livro em especial realmente me arrancou muitas lágrimas, que é o livro O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini. Não sei se eu pronunciei o nome correto do autor, mas eu creio que deva ser assim. Então, gente, antes de falar sobre o livro em si, eu gosto de falar algumas curiosidades sobre o autor, porque é legal a gente saber quem está por trás da história, né? Quem imaginou tudo aquilo, que jogou para o papel, né? Porque sem os escritores em si não teria as obras maravilhosas que nós podemos apreciar, né? Então, Khaled Hosseini, além de ser um grande escritor, é também médico. E ele nasceu no dia 4 de março de 1965 em Cabul, capital do Afeganistão. Inclusive, o livro O Caçador de Pipas, ele é ambientalizado em Cabul, no Afeganistão, que eu acho importante isso. O escritor, ele passar para o papel experiências de vidas que ele próprio teve, né, ou algo que ele tenha um conhecimento muito aprofundado, mesmo que você não tenha conhecimento, pelo menos pesquisar bem a fundo, pesquisar muito, porque quando você escreve algo que você vivencia, que você teve experiência ou que você pesquisou muito, você passa um certo realismo na história. E é isso que nós, leitores, gostamos de ver na história em si, realismo, né? Então, gente, aí Khaled Hosseini, ele desde a infância, ele estava já envolvido no meio literário. O pai dele era um diplomata e a mãe dele professora, né? É importante, tá vendo? Esse convívio que ele teve na família, esse convívio literário. Ele desde pequeno já estava no meio educacional, sendo a mãe dele professora, né? Inclusive, um dos livros que ele gostava muito era Alice no País das Maravilhas, né? Olha que interessante, né? E por causa do pai dele ser diplomata, ele mudou de país, várias vezes de país, tal, né? E até que ele foi para os Estados Unidos e acabou escrevendo essa obra maravilhosa, que é O Caçador de Pipas, né? E essa obra foi tão importante na vida dele que ele acabou sendo nomeado representante do Alto Comissariado de Refugiados da ONU, né? E acabou criando também uma ONG humanitária aos afegãos, que é a terra natal dele, né, gente? É legal isso, às vezes, porque tem muitos escritores, a maioria dos escritores em si, quando ganham uma certa fama e financeiramente falando, ganha-se bem, eles acabam também montando ONGs, ajudando o próximo. Eu acho que isso já vem do leitor, porque do escritor, né? Porque o escritor, o leitor em si também, ele tem uma alma, sei lá, mais caridosa, né? Ele tem um sentimento mais aflorado e acaba se comovendo mais com as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Então, gente, aí agora vamos a falar sobre o livro em si, O Caçador de Pipas, né? Esse livro, ele realmente um livro espetacular, foi reconhecido pela crítica, uma boa crítica, por assim dizer, né? Ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias só no Brasil e ao torno do mundo mais de 8 milhões de cópias. Já foi publicado em mais de 70 países, ou seja, foi um estouro poderia se dizer um best-seller, né? Esse livro são dois personagens principais, Amir e Hassan, né? Amir era filho de Baba, que era um homem muito influente, né, na cidade, um homem rico. E Amir, de certa forma, vamos colocar assim, que seria aquele filhinho de papai mimado, tal. E Hassan, que era o melhor amigo dele, era o empregado da família. Hassan era melhor amigo de Amir. Os dois viviam muito juntos, sabe? Eram muito apegados.
E, inclusive, Hassan era de uma casta mais inferior, né? Contrário à casta de Amir. E aí tinha aquela, como se fosse assim, a casta dos ricos e poderosos e a casta dos pobres, né? Classe A com classe C, mais ou menos algo assim. E por essa classe inferior de Hassan, ele não sabia ler, então Amir lia muito para ele. Amir também era apegado a essa parte de literatura, gostava muito de ler. E legal que escritores gostam muito de citar, criar personagens de escritores nos seus livros. Eu, por exemplo, mesmo, eu tenho sempre um livro falando sobre o escritor, inclusive o nome de um dos meus livros é Escritor Profeta. Estou escrevendo outro livro, um conto, Caça ao Tesouro, que é uma senhora que escreve um livro também, né? Isso é... A gente quer transmitir o que a gente ama, né, gente? A verdade é essa, né? Então, aí, sobre os dois personagens, então eles eram muito apegados, Amir e Hassan. E a proveniência desse nome, o Caçador de Pipas, é que na história do livro, eles contam que havia torneio na cidade. Em Cabo havia torneio de pipa, soltar pipa, né? E Amir, ele queria muito impressionar Baba, o seu pai, entendeu? Ele vivia para impressionar. Já Hassan vivia para impressionar Amir, né? E é uma história de lealdade, uma história, sabe, muito emocionante mesmo. E numa desses torneios, aí vencia quem ficava com a última pipa empinada, né? Quem soltou pipa sabe como é, né? Aí acontece que a Amir acaba cortando as pipas e tem a pipa premiada, é aquela pipa que quem conseguir capturar, digamos assim, a pipa, que vai ganhar o grande prêmio. E Hassan, ele é um exímio caçador de pipas, sabe? Khaled cita, ele, inclusive a escrita dele é muito boa, é leve, é de fácil entendimento e ele bota muitos detalhes. Aí ele detalha no livro que Hassan, né, o menino pobre, ele tem, sabe, tipo como se fosse um faro para poder pegar pipas. Aí que está o nome, o caçador de pipas, que Hassan era um grande caçador de pipas. Ele, sem olhar para o céu, ele tinha mais ou menos noção aonde a pipa ia cair. E nessa caça da pipa, acontece um incidente que realmente é o que acho que foi o auge do livro, que foi a parte mais emocionante. Eu não vou citar, não vou contar a história, essa parte, essa passagem do livro, porque senão vai ser um spoiler, né, gente? Então eu não quero. Mas a única coisa que eu posso dizer é que quando vocês lerem essa passagem, foi algo tão emocionante, tão forte, marcante, que eu chego, estou me arrepiando só de lembrar da passagem, gente. Foi algo que realmente você chora, realmente você fica com ódio, você fica com pena, fica, sabe, todos os sentimentos acabam aflorando na sua pele com esse episódio em si. Então o livro realmente é maravilhoso. Aí ele conta, tem várias mensagens nesse livro, mas eu gostaria de citar duas, né? Porque a primeira mensagem que eu queria passar, que esse livro traz, porque todo livro acaba passando uma mensagem para a gente, e a primeira mensagem seria a questão da lealdade. Hassan era muito leal a Amir, mesmo com o sofrimento que tenha tido na história, ele continua leal ao seu amigo. E outra mensagem que esse livro me passou, maravilhosa, foi a questão sobre busca de redenção, né? Porque com esse episódio foi tão marcante que eu acho que o livro, ele em si, a trama, o enredo do livro, acaba girando em torno desse episódio, né? Foi tão marcante o episódio que Amir, depois de mais velho, ele tenta buscar redenção, porque aquilo que ele presenciou naquele episódio marcou tanto na vida dele que ele acaba, sabe, vivendo com remorso, com sentimento de culpa. Então ele vai atrás de busca de redenção. E o que me passou essa mensagem é que nunca é tarde, né, para a gente reverter algo ruim que tenha acontecido com a nossa vida, ou que a gente tivesse feito,
porque nunca é tarde para a gente tentar reverter essa situação e ter um pouquinho de paz de espírito. É isso que a Mir estava tentando ali no livro. Realmente, gente, é um livro que eu recomendo demais. E como eu sempre digo, né? Quando for ler, lencinho do lado. Ou eu, como costumo dizer, preferência uma toalha, porque vai chorar bastante, tá, gente? Então, seria mais ou menos isso que eu queria passar sobre esse livro. Realmente é um livro muito bom. Eu recomendo demais. Ele está entre um dos melhores livros emocionantes que eu já li na minha vida. E tenho certeza que vocês vão gostar também, tá, gente? Por enquanto é só. Obrigado aí por vocês, né, terem assistido o vídeo. E quem gostou, por favor, dá um joinha pra gente aí. Se inscreva no canal, né? Não esqueça de dar sugestões. Eu já tenho 3 sugestões de livros aí, que eu já inclusive já comecei a ler, para poder fazer resenha. Que eu acho muito legal essa interação entre vocês, né, e eu, para que a gente possa fazer resenha. Pode botar sugestão lá, deixa no comentário lá, tá, gente? E antes de terminar, eu gosto de deixar aquela frasezinha famosa sobre literatura. E a frase é o seguinte: a leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Muito obrigado a todos pela atenção e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.